Capítulo 26. Deus absconditus. Existe uma realidade religiosa da qual não tenho como escapar e, confesso, me incomoda muito. Refiro-me à incômoda realidade de um Deus que, se existe, está oculto de mim. Queria muito poder vê-lo, não como uma brisa inspiradora ou no sorriso de uma criança, segundo a analogia de um poeta. Queria vê-lo de verdade, como vejo meu vizinho tirando o carro para lavar na manhã de feriado. Poder saber como é o seu rosto, tocar literalmente em sua face. Mas ele preferiu se ocultar de mim e tal ocultamento não pode ser negado sem o ônus de se criar uma teologia falsa. Como dizia Blaise Pascal, uma vez que Deus se escondeu, toda religião que não diz que Deus está escondido não é verdadeira, e toda religião que não explica a razão deste ocultamento não instrui. Vere tu és Deus absconditus, e verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. Isaías 45:15. Já no século XI, Anselmo, bispo da Cantuária, apresentava seu proslógio acerca do ocultamento divino. Nunca te vi, ó Senhor meu Deus, nada sei a teu respeito. O que fará, ó Altíssimo Senhor, este pobre ser exilado longe de ti? O que fará teu servo, ansioso de amor por ti, porém, desprovido de tua presença? Ele se esforça para te ver, e tu estás demasiado longe. Tento ir a ti, tua morada, no entanto, é inacessível. Quero te encontrar e não sei onde estás. Desejo buscar-te, mas não reconheço teu rosto. Ó Senhor, tu és meu Deus, todavia nunca te contemplei. És meu Criador, fizeste-me do nada e pusestes em mim todas as bênçãos, e ainda assim não te conheço. Por último, fui criado para contemplar-te, contudo, não me foi dado o propósito da minha existência. O texto bíblico também não ouvi da realidade do ocultamento divino. Ninguém jamais viu a Deus, diz o Evangelho de João. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou, João 1,18. Paulo também parece afirmar que os homens não podem sobreviver a uma visão direta de Deus. Ele descreve o Altíssimo como um ser que habita em uma luz inacessível, 1 Timóteo 6,16. Chegar perto de Deus, na concepção bíblica, é como aproximar-se de uma fornalha acesa. Veja também Êxodo 33:2, 5, 20, 1 Timóteo 1,17. Muitos podem achar contraditório esse ocultamento diante da declaração bíblica de que Moisés falou com Deus, face a face, e tantos outros profetas parecem ter tido contato direto com ele. Esse capítulo propõe, entre outras coisas, explicar esse paradoxo. Teologia negativa. Acho que a essa altura do nosso diálogo tenho condições de elaborar alguns pensamentos a partir da premissa de que há um Deus. Como já expressei anteriormente as evidências que me fazem aceitar que ele exista, posso agora continuar minhas buscas em perguntar como ele é. Ora, se o universo foi feito por um ser divino, incluindo o tempo, o espaço e tudo que eles contêm, sua essência tem de ser muito maior do que tudo que jamais poderia imaginar a mente humana. Tem de ser infinita e eterna, adjetivos que qualificam todo o mais de seu ser. Sendo, pois, Deus infinito, existiria um espaço que o coubesse. Será que ele teria dimensões corpóreas que envolvam uma delimitação de contornos indicando onde começa e onde termina? Ou seria mais adequado dizer que Deus é um ser cujo centro está em toda parte e sua periferia não está em parte alguma? Supondo que ele realmente seja onisciente, seria correto dizer que Deus pensa. Ou ele simplesmente sabe. Note que até o exercício do raciocínio não pode ser aplicado a ele, pois, conhecendo o fim desde o princípio, Deus não chega a conclusão alguma, o que envolveria um tempo em que ele tivesse a ciência apenas do problema sem possuir a solução para o mesmo. Isto negaria sua absoluta onisciência. Um ser divino absoluto, com as características necessárias para ser o criador de tudo, não pode demandar melhorias, aprendizado, pontos vulneráveis, aperfeiçoamento. Finalmente, se nele não há mudanças, como, então, se movimenta? Ou estaríamos falando de um ser que ser permanentemente imóvel? São muitas questões especulativas sobre o ser de Deus. Mas elas não surgem no vácuo. A concepção da grandeza, eternidade e infinitude divina já estava prevista na antiga tradição judaico-cristã. Ela pode ser vastamente encontrada nas escrituras sagradas do judaísmo e cristianismo. Gênesis 21:33, 1 Reis 8:27, Salmo 92, Atos 17:24, 28. O sentido básico destes e de vários outros textos é que não poderemos, como seres finitos, explicar cabalmente Deus ou esgotar os conceitos e pormenores de sua pessoa. O finito não pode compreender o infinito. Foi exatamente isso que Paulo declarou em Romanos 11:33, 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele,
e para ele são todas as coisas. Deus é, em suma, infinito, ilimitado e ilimitável. A tradição bíblica, no entanto, não viu problemas em fazer tais declarações ao lado de outras de cunho pessoal, em que Criador e criatura se encontram numa relação de amor, conhecimento e intimidade. Salmos 42, 1 e 2, 63, 1, Jeremias 33, 3, Tiago 4, 8. A sistematização do contraditório entre as duas naturezas divinas, uma distante, outra intimista, ficou por conta dos chamados pais da Igreja, especialmente aqueles que vinham de formação filosófica helenística. A primeira abordagem foi aquela que se apropriava dos credos, primeira sistematização de fé, e da reflexão sobre a fé cristã. Agostinho, por exemplo, dirá no IV século que a teologia veio para refletir sobre o Deus da revelação, apresentando um discurso mais objetivo que aquela visão genérica de divindade encontrada nos filósofos gregos. Assim, no período da escolástica, Tomás de Aquino apropria-se do pensamento aristotélico para trabalhar a teologia como uma ciência especulativa acerca de Deus. Reconhecesse, porém, que é difícil, se não impossível, ter Deus como objeto de estudo. Ele não pode ser quantificável, qualificável ou denominável de modo abarcante ou inequívoco. Aquino já andava às voltas com certos questionamentos surgidos especialmente da Igreja Oriental, que enfatizava a grandeza infinita de Deus. Ademais, os concílios eclesiásticos com seus credos estavam criando mais dúvidas que certezas na hora de sistematizar a natureza e o ser de Deus. Os que se viam satisfeitos com as afirmações eclesiásticas e conciliares praticavam o que chamamos de teologia catafática, ou teologia positiva, segundo a qual é possível vislumbrar o ser de Deus pela razão humana, fazendo afirmações positivas acerca dele. Por exemplo, dizer que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, etc. Essa abordagem eleva o teólogo até Deus, partindo das perfeições e coisas sensíveis de nossa própria realidade. É possível inferir algo de Deus a partir daquilo que ele criou. Há ainda, obviamente, aquilo que a própria Bíblia diz acerca de Deus. Ele é citado como um ser corpóreo, com coração, mente, membros. Alguém que caminha no Éden, tem ciúmes e se ressente do mal. Por outro lado, como já apontamos, Deus também é descrito como um espírito no qual não há sombra de variação ou mudança. Um ser acima de qualquer equiparação. Desde cedo, os primeiros pais da Igreja viram nestas expressões mais humanas de Deus um sentido metafórico e antropomórfico que torna a divindade mais acessível às mentes ingênuas daqueles que não poderiam jamais conceber tamanha grandeza, e não se trata de elitização do conceito. Contrariando a premissa agnóstica que muitos pais combateram, estes autores cristãos entendiam que ninguém poderia ter um conhecimento perfeito da essência divina. Por isso, todos precisávamos de sua sombra para ter, ao menos, uma ideia de sua silhueta. O pêndulo, no entanto, oscilava entre essa abordagem mais positiva de Deus e outra rival, por isso mesmo chamada de teologia apofática ou abordagem negativa de Deus. Trata-se de um sistema doutrinário que procede por negações, recusando-se progressivamente a predicar sobre os chamados atributos de Deus, tomados a partir do mundo natural e inteligível, considerando que Deus está além de qualquer coisa criada ou conhecimento extraído do ambiente sensível. Jamais poderemos dizer o que ele é em essência. Na verdade, se partirmos de Deus, e não do mundo, só poderemos dizer aquilo que ele não é. Por exemplo, em vez de dizer que Deus é sábio, termo que poderia implicar soberba ou conhecimento adquirido, aprendizado, melhor dizer que Deus não é ignorante. Mais coerente afirmar que Deus não é imperfeito, que dizer dele como perfeito, isto é, feito e concluído. Essa forma de apresentação negativa de Deus foi, como eu disse, mais própria dos teólogos orientais. Contudo, ela também teve seus representantes no Ocidente. Basta lembrar o mestre Eckhart, os místicos espanhóis do século XVI, ou simplesmente a tradição mística franciscana. Mas o discurso apofático de Deus vai encontrar seu apogeu no misterioso autor do Corpus Dionisiacum, conhecido como Dionísio, o pseudo-areopagita. Ele escreveu provavelmente por volta do V ou VI século uma obra que influenciou mais que todos a mística bizantina. Opondo-se ao escolasticismo, seu discurso era uma afirmação racional de Deus. Mesmo Tomás de Aquino não deixou de se valer de alguns conceitos de Dionísio, como a tríplice via, que ele mesmo adaptou para desenvolver seu próprio conceito sobre o assunto. Foi Dionísio que distinguiu mais claramente os dois sistemas possíveis, o que procede da afirmação sobre Deus, teologia catafática ou positiva, e o que procede das negações, teologia catafática ou negativa. O primeiro pode até fornecer algum conhecimento de Deus, porém, o faz de modo bastante imperfeito. Já o segundo, preferido pelo autor, é o que conduz à ignorância perfeita, isto é, o único que está em conformidade com a natureza incognoscível de Deus. Para se aproximar do ser de Deus, entendia ela, é necessário negar tudo aquilo que lhe é inferior, ou seja, toda a existência como a conhecemos.
Tentativa de equilíbrio. Tanto a visão apofática quanto a catafática de Deus terminam por permear vários tratados de teologia antigos e modernos. Tudo depende da inclinação de cada autor. Você pode vê-las expressas na teologia de Karl Rahner, Karl Barth, Paul Tillich, Rudolf Bultmann e até Robert Fuchs. Neste ponto, tentarei singelamente dar meu parecer sobre o assunto, sem qualquer pretensão de apresentar uma grande novidade teológica ou resolver indefinido a questão. O primeiro ponto de partida, a meu ver, é admitir, como já falei em outra parte deste livro, as limitações da própria linguagem para descrever a realidade. Se assim o é de fato, quão mais limitada seria para uma descrição cabal e inequívoca de Deus, seja ele quem for. Se Deus é real e de tal modo sublime, tão inimaginavelmente luminoso, como dizia Rudolf Otto, qualquer tentativa de apreendê-lo num livro ou num jogo de palavras seria um impropério, para não dizer uma sandice e uma blasfêmia nominativa. Podemos, é claro, chamar esse ser supraessencial pelo nome de Senhor e Deus, ou atribuir-lhe títulos como Supremo, Altíssimo, Todo-Poderoso, etc. Contudo, estes são conceitos advindos das virtudes divinas que descem ao nosso alcance, dando-nos um vislumbre imagético de sua santidade. Ainda assim não contemplamos nem apreendemos nenhuma forma deificada que se iguale absolutamente à causa primeira e transcendental de todas as coisas. Portanto, mesmo admitindo o valor da abordagem catafática, pois sem ela eu cairia no niilismo teológico e negaria a ação de Deus em se comunicar conosco, também não posso assinalar um dogmatismo religioso que supere todas as dúvidas e me dê todas as certezas. Jamais esgotarei epistemologicamente o ser de Deus, pelo contrário até, sinto-me, parafraseando Teilhard de Chardin, que em muitos momentos de minha vida estou mais perto de Deus quando esboço dúvidas do que quando afirmo certezas, mesmo em situações de desespero. Esta foi a experiência do próprio Cristo quando em seu maior ato de fé e obediência deixou escapar a dúvida que não era somente dele, mas de todos nós. Meu Deus, por que o Senhor foi embora? Pode até acontecer, digo sem medo de ser apedrejado por um religioso mais radical, de alguém, formalmente fora de uma religião, ser mais religioso em seu sentimento e estar mais próximo de Deus do que quem está dentro do culto em plena comunhão e confissão ortodoxa. Meu segundo movimento é respeitar a dimensão humana que me cerca, inclusive a minha. Digo isso porque, se estou trabalhando com a possibilidade de que Deus exista e se comunica com seus filhos, é imprescindível que ele use uma linguagem adequada à humanidade ordinária. Caso contrário, estou falando de um elitismo espiritual contemplado por uma divindade snob e fragilizada. Afinal de contas, apenas um Deus com problemas de autoafirmação precisaria elitizar sua epifania como se já não fosse gloriosa o bastante por si mesma. Portanto, tenho de encontrar uma maneira de situar minha proposta dentro do mundo ordinário que de modo imediato evoque o sentimento humano como pista para essa realidade divina. Em outras palavras, não parto de Deus olhando para cima, mas percebendo que está embaixo. Acompanhe meu raciocínio. Blaise Pascal faz uma abordagem de Deus a partir da antropologia e isso me interessa. Seu argumento como filósofo e matemático é muitas vezes resumido de forma aproximada, porém não absoluta. Existe um vazio com forma de Deus no coração humano. No original ele não fala de um mero vazio, mas de um abismo infinito. Deixe-me apresentar a citação completa. O que seriam essa ganância e impotência que clamam atrás de nós, senão a certeza de que houve uma vez no homem uma verdadeira felicidade, da qual ele agora só traz a marca e o rastro de toda uma vida, e isso ele tenta em vão preencher usando tudo o que o rodeia, procurando por coisas que estão ausentes, por uma ajuda que não obtém do presente, coisas que são ineficazes, porque esse abismo infinito só pode ser preenchido por um objeto infinito e imutável, isto é, o próprio Deus. Ora, mesmo os que discordam de Pascal, negando que o homem sinta uma necessidade de Deus, reconhecem que todos temos um sentimento constante que nos acompanha em nossas conquistas, projetos, relacionamentos, o sentimento do vazio. Em outras palavras, eles podem até recusar que esse vazio seja chamado de Deus, mas não há como negar sua realidade. Pode até não ser de Deus que carecemos, mas ainda assim é um anseio por alguma coisa que devemos descobrir o que é. Ignorar essa necessidade existencial é fugir da realidade e cair na demência. Afinal, como bem colocou a articulista Liane Alves, estamos falando daquela falta que nos move. É justamente essa carência que nos leva à ação. Ela às vezes fica camuflada, adormecida, porém, se há um pouco de silêncio meditativo ou exame interior, ela reaparece dando a impressão de que tudo ainda não é o bastante. Numa entrevista feita tempos atrás, a atriz Isis Valverde desabafou essa realidade ao dizer: "Tem um buraco enorme dentro de mim, uma falta que não consigo explicar ou preencher, que está sempre presente em tudo o que faço." Ela não é a única a desfrutar deste sentimento. Alguns podem abafá-lo de maneira mais abrangente, fazendo quase parecer que não são afetados por ele, outros são mais sensíveis ao seu chamado, porém, todos nós o possuímos.
Posso afirmar sem sombra de dúvida que todos os seres humanos com nível normal de consciência já se encontraram com esse sentimento pelo menos uma vez na vida. É uma dor inequívoca da falta de algo que nem sequer conseguimos definir o que é. Essa quase indefinível sensação de carência existencial já foi descrita pela filosofia, psicanálise, literatura e até as ciências políticas. Alves relembra, e eu gostei disso, que na literatura grega tal sentimento foi retratado no mito de Eros, o desejo, cuja mãe era nada menos que penúria. A carência. Para os leitores de Homero e Hesíodo, a carência-mãe está na origem de tudo o que desejamos na vida. Isso é bom, pois seria exatamente esse gosto de escassez, de insuficiência e insatisfação que motiva a ação e dá movimento à vida. Sendo assim, já que para muitos seria precipitada a identificação desse vazio com uma carência por Deus, creio que podemos partir de um ponto comum admitindo que ele existe procurando conhecer, ao menos, os moldes de seu contorno e suas características psicológicas. Em outras palavras, o que a antropologia e a psicologia poderiam me dizer desse vazio existencial que permeia cada um de nós? Negá-lo, repito, é jogar fora anos e anos de respeitadas pesquisas que incluem nomes como Freud, Jung e Franco. Digo isso para me posicionar contra aquele persistente reducionismo científico que em meio ao discurso evolucionista insiste em explicar as coisas não por sua posição e destino, mas por seu surgimento, ciclo vital e morte. Isso pode até funcionar para a análise das células e do mundo vegetal, mas tem pouca eficácia para tranquilizar um mundo que permanece emocionalmente inquieto. Podemos até ter trocado o curandeiro pelo médico e a consulta ao xamã pela opinião do economista. O buraco, no entanto, continua incomodando. O paraíso na Terra não foi ainda inaugurado. Obviamente que se a religião não realizou seu papel cristalizador no passado, tampouco o fez o racionalismo reducionista da modernidade. Calculando o rombo, depois de ler muito a esse respeito, tanto em autores religiosos como não religiosos, cheguei à conclusão de que a palavra rombo qualifica melhor esse vazio existencial que qualquer outra análoga, seja ela chamada de carência, buraco, sensação de ausência etc. Rombo é mais forte, denota violência, arrombamento seguido de saque. A sensação posterior ao evento é de prejuízo. Tiraram algo precioso de nós, por isso deixaram esse grande buraco. Dizer que a sala está vazia não implica dizer que deveria haver alguma coisa nela. Do mesmo modo, afirmar que estou carente não significa que a necessidade seja real. Somos carentes de muita coisa supérflua. Nossa mente é pródiga em criar necessidades falsas. Com o rombo, porém, é diferente. A situação implica que o vazio encontrado se deveu a algo de valor que foi tirado. Neste caso, a dimensão do espaço deixado pode dar uma pista da forma e características daquilo que foi levado de nós. Santo Agostinho dizia que o coração humano está inquieto, e eu interrompo a sequência de suas palavras para perguntar: por que está inquieto? De onde vem a sensação de inquietude? Em diferentes momentos de nosso diálogo já esbocei para você meu argumento de que, considerando a morte e o sofrimento como elementos naturais da existência humana, não deveríamos nos sentir incomodados com eles. Fazem parte do processo. Porém não aceitamos enterrar entes queridos, não gostamos da sensação de envelhecer, de definhar mesmo já tendo cumprido nosso papel na evolução. Porque o ocaso da vida não é tão natural para nós como é para o zangão depois da cópula. Ora, se somos mais evoluídos que os insetos deveríamos, no mínimo, lidar com a morte tão naturalmente como alguns deles o fazem. Depois de cumprir o ciclo da vida, nascimento, maturidade e acasalamento, deixam naturalmente espaço para que venham outras gerações e ocupem o seu lugar. Já que estou fazendo análises a partir da natureza, como, aliás, fizeram Lamarck, Darwin e outros naturalistas, deixe-me traçar um paralelo entre essa busca humana por um algo, e o senso migratório de alguns animais. Você certamente deve saber disso. Há muitas razões que levam os seres a migrarem de um lado para o outro: mudança climática, sensação de perigo, falta de alimento. Porém, o que mais me fascina é a capacidade que alguns animais apresentam de reencontrar um ponto de partida situado em algum lugar desconhecido para eles e para o qual se dirigem instintivamente. Pombos-correio, salmões, larvas de enguia. É fantástico como eles parecem programados com algum tipo de GPS que os indica por instinto que ali onde estão não é onde deveriam estar. Os motivos desta orientação ainda permanecem um mistério, mas sua realidade é inegável e pode ser observada até laboratorialmente. Mudanças hormonais são observáveis nesses períodos e a inquietação se dá até mesmo em animais em cativeiro, bem protegidos e alimentados. Peixes de aquário se comportam de modo semelhante. Por manipulação fotoperiódica é possível mesmo induzir a inquietação. Ora, se o comportamento animal pode dizer algo do comportamento humano, por que não supor que nossa inquietação diante de algumas realidades dessa vida não seja um indício de que há algo além para o qual o espírito humano insiste em migrar? Esse é o instinto natural humano,
sua negação é que implica desumanizar o indivíduo. Extraio da obra de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, um trecho envolvendo o Grande Inquisidor, um poema idealizado pelo personagem Ivan Karamazov e desenvolvido em forma de prosa no relato a seu irmão Alyosha. Diz: os homens dizem amar a liberdade, mas, de posse dela, são tomados por um grande medo e fogem para abrigos seguros. A liberdade dá medo. Os homens são pássaros que amam o voo, mas têm medo dos abismos. Por isso abandonam o voo e se trancam em gaiolas. Somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio. Porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Originalmente o autor fala das religiões como aquelas que constroem gaiolas, e os hereges como aqueles que abrem suas portas para que o encarcerado possa voar livre. Tomo, porém, a liberdade de fazer uma releitura acrescentando a visão materialista como outra construtora de jaulas para o espírito humano. Ser audacioso e negar os grilhões da materialidade absoluta não será, neste sentido, um ato de rebeldia sem causa, mas um favor que faço a mim mesmo e à humanidade. Minha briga com Freud, a essa altura de minha audácia libertadora consciente de que não sou um messias, e sim uma formiga anônima querendo proteger o formigueiro, sei que inicio uma disputa complicada com a interpretação de Freud, segundo a qual a crença em Deus é ilusória e dispensável. Estou ciente da genialidade deste austríaco e admiro as contribuições que ele fez. Contudo, já demonstrei várias vezes neste livro que não costumo tomar a parte pelo todo, jogar fora tudo o que o outro diz por causa de discordâncias setoriais, nem me intimidar pela capacidade mental do outro. Nos vários autores que usei, há coisas com as quais concordo e coisas das quais discordo. Não preciso demonizar nenhum deles, nem considerá-los autoridades inquestionáveis. Num uso neológico e paradoxal do termo, considero-me um cristão livre-pensador. Não estou ainda no ocaso de minha carreira, mas já avancei o suficiente para fazer leituras críticas e lúcidas daqueles aos quais me acerco, e assim o será também com o pai da psicanálise. Em seu ateísmo psicanalítico, Freud entendia que a manifestação da fé, essencialmente a fé religiosa, dava-se pela carência de um ideal fantástico tematizado no complexo de Édipo. O homem tem o desejo de um pai supraprotetor, por isso, cria um Deus que tudo pode para suprir esta carência paterna, fazendo da religião apenas uma projeção de seu próprio inconsciente. Freud ainda afirmava que é imperativo ao sujeito de mente sã aceitar a sua dura condição e enfrentar a realidade sem recorrer a consolos celestiais, mas como suportar o peso da vida e a crueldade da realidade, através de uma educação, em vista da realidade, que não fabrique doentes, que depois precisem de narcóticos religiosos para entorpecer e anestesiar sua angústia e ansiedade. Sei que com o tempo ele pareceu ou tentou parecer menos ácido em relação à fé. Há intérpretes de Freud que até hoje procuram encontrar um lugar positivo para a religião em sua teoria. Certa feita, respondendo a uma forma de religiosidade hindu que desconhecia, o próprio Freud explicou que a religião que ele criticava em um futuro de uma ilusão era aquela do homem comum, traduzida num sistema de doutrinas e promessas que, de um lado, lhe explicavam os enigmas do universo com perfeição inquestionável, e de outro, lhe garantiam um cuidado paternal divino nesta vida e na vida por vir. Isso compensaria ilusoriamente o indivíduo diante de quaisquer frustrações que tem experimentado neste mundo. Agora reconhecia haver outras formas de religiosidade não contempladas nesta descrição. Apesar dessa admissão, continuo vendo Freud como teimosamente fiel ao seu ateísmo até o fim de sua vida. Embora ele rejeitasse para a psicanálise a alcunha de antirreligiosa, era a visão ateísta e não a fé da Igreja que salvaria o homem de suas neuroses. É claro que se eu deixar de lado meu pessimismo e conseguir ver certa dialética em seus escritos, o que não significa abandonar tudo o que ele escreveu, ainda tenho caminhas. Dúvidas se ele realmente aceitaria algum papel relevante da fé religiosa, se não perpetuar as ilusões da infância impedindo o amadurecimento emocional do indivíduo. O interessante, ironia das ironias, é que no final de sua vida o próprio Freud terminou seus dias desgostoso com a educação, a governabilidade e a psicanálise que qualificou com o título Tarefas Impossíveis. A ilusão inconsciente de Deus parecia mais forte que suas propostas. Depois disso, profundamente deprimido, ou melancólico, conforme a linguagem da época, Freud se mostra desgostoso de tudo na vida por causa de um câncer bucal causado pelo vício do charuto, a perda de seu neto mais querido e a perseguição aos judeus instaurada por Adolf Hitler. Ele viu a realidade dura como ela é e a viu sem qualquer ilusão acerca de um pai protetor, porém não conseguirá a paz que sua própria teoria propunha aos que superassem a ilusão religiosa. Essas dores o fizeram experimentar um desejo não assumido de imortalidade que ele mesmo condenou. Diante do caos,
Portou-se como ser humano comum precisando do colo de um pai protetor que ele mesmo dizia não existir. Voltando ao auge de sua teoria, quando ainda era mais jovem e tudo parecia ir muito bem, o ritmo com o qual denunciava as certezas da fé era alucinante. O interessante, no entanto, é que sua sugestiva cura da ilusão religiosa pela realidade psicanalítica não o fez parar de escrever sobre o tema. A religião parece ser em seus escritos uma temática nunca concluída. Ele não conseguiu esgotar o tema religioso, mesmo considerando-a um delírio emocional. Fica a impressão de que Freud a exilou da psique humana sem colocar nenhuma alternativa compatível no seu lugar. Sua ideia de educação para a realidade não chegou nem perto de ser uma opção substitutiva. Ele admite isso no final de sua vida. Tanto é que seus escritos falam mais da religião que da educação. O autor Carlos Domingues Morano coletou exaustivamente todas as citações que Freud fez sobre religião, demonstrando que este era um assunto recorrente em seus escritos mais do que qualquer outra temática. Querem alusões constantes ou ensaios dedicados ao assunto, toda a obra freudiana gravitava em torno do pai cósmico que ele dizia não existir. Ele parecia de tal modo inquieto com o assunto que se assemelhava a um rapaz que diz ter superado o fim do namoro, mas gasta a maior parte do seu tempo difamando-a e vasculhando sua rede social para ver suas novas amizades. Você entendeu a ironia e se está se perguntando se estou analisando Freud, eu não diria tanto, pois não sou analista por formação, mas posso dizer que é assim que interpreto seus escritos. É claro que não sou especialista em Freud, contudo, não critico ateus sem formação teológica que decidem interpretar por conta própria o que leram na Bíblia. Posso até discordar da leitura que fazem, mas não de sua capacidade de ler um texto e tirar sua própria conclusão. Continuando, pois, minha leitura crítica, parece-me que a explicação de Freud, juntamente com seu exame crítico da religião, não parece dar conta da realidade fora de seu consultório. Em primeiro lugar, porque me chama a atenção o fato de ele não ter tido, em sua clínica, nenhum paciente cuja religiosidade estivesse em harmonia com sua saúde psíquica, o que de modo algum pode levar a concluir que essa harmonia seja impossível. Haja vista sua amizade com um pastor protestante chamado Oscar Pister, a quem Freud reconhecia como sujeito de profunda religiosidade sadia, mente equilibrada e em permanente convívio com a teoria psicanalítica. Outro ponto que me chama a atenção é essa misteriosa figura do tal pai protetor, a que ele tanto se refere. Não se trata de um pai qualquer. Ele diz respeito a um ser supraprotetor, isto é, alguém de dimensões divinas. Na teoria freudiana, tal personagem não passaria de uma ilusão da infância, criada a fim de aplacar a angústia pelo desamparo da vida novamente, não um desamparo qualquer, mas um desamparo existencial. É ponto pacífico entre os intérpretes de Freud a sua firme correlação entre religião e neurose. Em sua análise psicogenética da religião, ele associa este sentimento humano e universal à perda por morte deste tal pai primitivo, que para ele não passa de uma ilusão, ou seja, a realização dos desejos mais antigos, fortes e prementes da humanidade traduz-se na busca por esse pai mitológico. Deixe-me, então, fazer algumas perguntas aqui, das quais não encontrei resposta nem em Freud nem em seus intérpretes. Quem é esse pai protetor? De onde vem a sensação de abandono cósmico que o produziu? Seria essa sensação ilusória? Veja, se dissermos que ela é ilusória, temos então de voltar uma casa no jogo e perguntar qual a fonte dessa ilusão. Se ela é real, então, de fato, ficamos, em algum ponto do tempo, abandonados no universo. Mas quem nos abandonou se não havia nenhum pai cósmico para ir embora? Continua interrogando Freud. Se a ilusão de um pai cósmico, isto é, a ilusão religiosa, é algo a ser superado após a infância, o que dizer de adultos como Oscar Pister, o amigo pastor de Freud, que bem resolvidos, continuavam religiosos? Vou mais além, e os que abandonaram a religião e ainda assim continuam emocionalmente patológicos. O que os estaria aprisionando, já que não tem mais a ilusão da infância? A já mencionada depressão de Freud no fim de sua vida mereceria um estudo de caso diante dessa proposição teórica que ele apresenta. Minha última consideração sobre a proposta de Freud será, na verdade, uma recorrência ao porquê de nossa carência. Insisto nesse assunto. Se o tal pai cósmico não existe, estamos enlutados por quê? O que na verdade morreu e acabamos confundindo com a figura de um pai mitológico. Convenhamos que tudo o que um organismo vivo carece de modo ontológico e essencial à carência paternal freudiana parece ser um caso desses, precisa obrigatoriamente existir, em algum canto externo, porém, acessível ao próprio organismo, sob o preço de colapsá-lo caso não encontre o elemento que se está necessitando. Veja, não se trata de demandas supérfluas ou falsas necessidades como ficar rico, ter um carro novo ou conseguir namorar aquela garota específica. Refiro-me a necessidades vitais, tanto fisiológicas como emocionais. Seria um contrassenso da natureza produzir pulmões e não existir oxigênio, formar canal visual e auditivo sem haver sons ou imagens.
Permitir a liberação de feromonia em mamíferos e insetos sem que haja pares sexuais de reprodução compatível para responder ao convite de acasalamento. Dizer que temos a carência de um pai protetor e afirmar que tal pai não existe seria o mesmo que dizer que temos carência de vitamina C, mas tal vitamina não existe. Que temos necessidade de afeto, porém, não existe o correspondente de tal afeto, então o jeito é encarar a realidade e fingir que tal carência não existe. Se não existe Deus, por que nascemos carentes dele? Como foi que sobrevivemos todo esse tempo buscando o preenchimento de uma necessidade que simplesmente não existe em canto algum do universo? Falar assim me faz sentir como um ouvido num universo de profundo silêncio ou um olho num cosmo de profunda escuridão. A luz e o som que tanto almejo são puras ilusões. Termino minha briga com Freud não avorando saber quem ganhou e quem perdeu. Ainda o reputo como o grande gênio da humanidade e valorizo muitas coisas que ele descobriu. Sua teoria sobre o inconsciente é simplesmente brilhante. No que diz respeito a essa questão de Deus, agradeço ao pai da psicanálise por demonstrar empiricamente que nascemos carentes de Deus. O vazio existencial existe, não é invenção de crentes. Acho que isso é o suficiente para eu afirmar sustentado não em Freud, mas naquilo que ele descobriu que alguma coisa há para ser preenchida. Se darei ou não a ela o título de Deus, é outra coisa. Por ora basta saber que ela não pode ser satisfeita com algo menor que sua própria dimensão e isso é um fato. Qual o tamanho do vazio? Santo Agostinho dizia, tu, que afesistinus adeti inquietum est cor nostro, donec requiescat int, tu nos fizeste para ti, e o nosso coração continuará inquieto até que encontremos descanso em ti. Um ateu ou agnóstico pode até ter dificuldade de aceitar a ausência de Deus como objeto da inquietude. Ainda assim, deve lidar com a razão de estarmos inquietos. Em capítulos anteriores, ao falar de Camus, Wittgenstein e agora de Freud, espero ter demonstrado como somos todos naturalmente sedentos de eternidade com propósito e significado. Nossa experiência diante da morte e do envelhecimento comprova que não queremos viver por muitos anos apenas, queremos viver para sempre. Quem discordar disso só pode ser avaliado em duas hipóteses: resignou-se diante da realidade da morte, e resignar é diferente de querer ou desejar. Se pudesse eleger seu destino e dos que ama, essa não seria esta sua decisão, ou, segunda opção, está tão desgostoso da vida que prefere morrer logo e acabar com tudo isso. Estes últimos, no entanto, são casos clínicos que fogem às características de uma mente sã que, obviamente, prefere viver. Nem mesmo os suicidas querem a morte, o que querem é o fim do seu sofrimento, pois se estivessem bem não desejariam dar cabo de sua vida. Sendo assim, para viver coerentemente como um ateu convicto devo passar por cima dessa sede de vida eterna, ignorando-a, ou fingir que nunca morrerei. Em ambos os casos estarei fingindo algo que na realidade não é bem assim e quem vive fingindo vive na ilusão, de modo que os ateus que optarem por esse caminho estarão, de fato, representando a ilusão do ateísmo. Não adianta dizer que vamos viver muito. De que adianta? Imagine-se diante de uma iminente pena capital com um juiz que diz de modo sádico: tenho uma boa e uma má notícia para você. A má é que você vai ser morto na cadeira elétrica. A boa é que ela está em manutenção e você terá mais 3 dias de vida. Portanto, aproveite. Aproveitar como? Todos já nascemos condenados. Já pensou nisso? Todos um dia morreremos ou sepultaremos pessoas que amamos. E o que é pior? O ocaso da vida pode chegar a qualquer momento, para o velho e para o jovem, mas certamente chegará. Foi o teólogo inglês William George Ward, de 1812 a 1993, que disse: o pessimista queixa-se do vento, o otimista espera que ele mude e o realista ajusta as velas. Aforismo interessante e bem escrito. Porém, se não houver Deus nem qualquer propósito eterno para nossa existência, para onde os realistas rumarão o barco depois de ajustar as velas? Queremos o paraíso, mas o que temos é a sepultura. Logo, estamos sem rumo, tentando subir por onde apenas se desce. Você percebeu a situação em que vivemos? As pessoas que optam por uma realidade sem Deus podem dizer que vivem suas vidas de modo idealista, otimista, pessimista ou niilista. Todas, é claro, arvorarão para si o papel de realistas da história. O desafio, porém, é conciliar sua proposta com o vazio existencial que nosso espírito demanda. Temos 3 alternativas: preencher o vazio com o que lhe corresponde, tentar preencher o vazio com algo que não lhe preenche ou ignorar o vazio dizendo que tudo isso é ilusão a ser superada. O preço da superação, no entanto, não será outro senão o pessimismo com o qual morreu Freud. Aliás, foi quando entendi o elemento filosófico do pessimismo, visto em várias correntes entre os séculos XIX e XX, que pude analisar melhor a famosa frase Carpe Diem, aproveite o dia, que ficou tão famosa no filme Sociedade dos Poetas Mortos. Da ficção para a realidade,
Foram muitos os intelectuais que deram conta do que criaram ao expulsar Deus da jogada e entronizar o próprio homem em seu lugar. Uma onda compreensível de melancolia e angústia perpassou verdadeiras obras-primas da literatura, marcadas pelo pensamento do vazio, do absurdo e do constante pessimismo diante da existência humana. Carpe diem não significa apenas um conselho para aproveitar a vida, significa correr com o que tem, pois a qualquer momento tudo lhe será tirado. Não há escapatória, meu amigo, seja você ateu, agnóstico, religioso, liberal, conservador, não importa o rótulo. Nossa sede é de eternidade. O vazio ou rombo existencial tem o tamanho da eternidade. Logo, somente algo eterno poderá preenchê-lo. Eternidade com propósito. Equivoca-se, contudo, quem acredita que essa sede de eternidade se limita a viver eternamente sem nenhum encontro com a morte, sem relacionamento, propósito e significado. A existência humana mesmo a eterna permanece um caótico estado de permanência sem nenhum atrativo que nos agrade. Se por um lado é contrário à natureza dialogar com a ameaça do não ser, descrita por Paul Tillich, por outro é incongruente viver sem alegria e significado relacional com o autor da vida. Poucos no Brasil conhecem a obra de Miguel de Unamuno, um dos pensadores mais relevantes da Espanha e representante por excelência do existencialismo filosófico e literário daquele país. Uns o interpretam como crente, outros como agnóstico, deísta e até ateu. Seu brilhantismo provavelmente leva diferentes grupos a quererem que ele esteja em seu time. De fato, como só acontece aos escritores geniais, Unamuno também é ambíguo, misterioso e difícil de ser interpretado. Em alguns momentos ele abraça a ideia de Deus com grande paixão, em outros o rechaça como uma peste a ser evitada. Em certos textos, trata a morte como o fim certeiro de todos os homens, em outros súplica desesperado um encontro com a eternidade sem a qual a vida não faz sentido. O que me interessa dele, independentemente de ter sido ou não crente em Deus, é sua percepção acerca do mesmo vazio a que me refiro. O vazio com forma de Deus, ainda que não haja Deus. Num de seus mais famosos romances, Névoa, há um personagem central chamado Augusto que me lembra muito de perto daquele arauto louco de Nietzsche que saía aos gritos de angústia dizendo: Deus morreu, Deus morreu. Esse, no entanto, enfatiza mais a consequência post-mortem da ausência divina. Ele exclama várias vezes: quero viver, viver, viver. Esse clamor por vida é, possivelmente, a frase que sintetiza de um modo mais claro o pensamento existencial de Unamuno. Querer viver e, se possível, viver para sempre. Unamuno chama esta sensação de fome e sede de imortalidade, ou, simplesmente, não querer morrer, algo que ele mesmo define como o mais profundo e constante de todos os sentimentos humanos. Esses dias eu li uma coluna social de Gabriela Richmith versando sobre o sentimento oceânico, expressão que Freud ouviu, se surpreendeu, mas rejeitou preferindo ratificar sua ideia de superação da ilusão religiosa. O artigo de Richmith é bem escrito em termos de linguagem jornalística. Ela tenta retomar o valor da expressão, se não no seu sentido científico, pelo menos como esplendor literário, o que acho válido. Porém, as sugestões dadas pela autora não me convencem. Ela sugere preencher o sentimento oceânico, que eu chamaria de vazio eterno, com coisas como um bom vinho ao som, de Billie Holiday, um livro lido com calma, uma conversa com amigos e desconhecidos, um amor efêmero que foi eterno enquanto durou, Vinícius de Moraes. Tais coisas podem trazer prazeres momentâneos e muitas delas são legítimas e saudáveis, porém, sua temporaneidade as torna inócuas para o fim a que se destinam. Querer preencher um vazio eterno com coisas efêmeras é tão inútil como encher os abissais do oceano com uma colher de chá molhada. Tarefa inglória praticada por intelectuais e consumidores imersos na ilusão de que um momento poderá preencher o que é eterno. Embora a poesia seja algo que não se traduz, termino esta parte com uma versão do poema de Unamuno, Oração do Ateu, tradução de Jorge de Sena. Ouve meus rogos tu, Deus que não existes, e em teu nada recolhe estes meus lamentos. Tu, que aos pobres homens nunca deixes sem consolo de engano, não resistes ao nosso rogo, e o nosso anelo viste. Quando mais te afastas de minha mente, mais recordo os doces conselhos com que minha alma acalentou certa vez noites tão tristes. Quão grande és, meu Deus, tu és tão grande, que não és mais senão ideia. É muito estreita a realidade por muito que se expande para abarcar-te. Sofro por tua causa, Deus não existente, pois se tu fosses de fato realidade, também eu existiria de verdade. Obrigado por ouvir até aqui. E comenta quais livros você quer ouvir. Sugestões de melhorias são sempre bem-vindas para evoluirmos. Vamos para o próximo capítulo.